Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Hoje é dia de anúncio dentro do Vasco. O torcedor espera que no mínimo 2 reforços venham a ser anunciados oficialmente por parte da diretoria. É claro, a gente vai falar sobre eles, que seria o meio atacante Vitinho e o atacante Raniel. Vamos trazer detalhes, lances, gols, falar quem são esses dois atletas, o quanto eles podem ajudar o Vasco nessa temporada e, é claro, tirar a grande dúvida do torcedor, se são reforços ou mais refugos para o ano que vem. Além dele, fala também sobre Luiz Amarília. Luiz Amarília aí, que é um atacante paraguaio que se destacou no Vélez Sarsfield da Argentina, atualmente atua também no futebol sul-americano, está perto aí de fechar com o Vasco. Só depende da vontade dele para chegar no Rio de Janeiro nessa próxima temporada. Além dele também trazer atualizações sobre o Diego Souza. O que será que vai acontecer com o atleta? Vai para o Sport, vem para o Vasco. Tem notícias importantes e, é claro, você não pode perder. Então, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Gigante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Aqui embaixo também deixe o seu like, ative o seu sininho de notificação e também comentem sobre o que você vem achando dessas movimentações no mercado de transferências do Vasco da Gama. Eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar de Vasco da Gama e iniciar o vídeo falando sobre o Luiz Amarília. Para quem não conhece, o Luiz Amarília atualmente é um atacante que atua pelo LDU, a Liga de Quito, né? Liga Universitária de Quito, aliás, um clube aí do futebol equatoriano, um dos maiores do futebol equatoriano, inclusive, um atleta aí de 26 anos, que tem 1,84 m e 72 kg. O jogador já vinha falando em alguns outros vídeos que interessa demais ao Vasco. O jogador vem se destacando há 3 temporadas, ele tem passagens aí pela Universidade Católica, pelo Minnesota United e pela LDU. Na Universidade Católica, em 2019, o atleta fez 26 partidas, 20 gols e 6 assistências. Em 2020, pelo Minnesota United, da MLS, fez 10 jogos, 3 gols e 1 assistência. E nessa temporada, pelo LDU, fez 29 partidas, marcou 13 gols e deu 3 assistências. Ou seja, já vem se destacando demais nas 3 últimas temporadas e surgiu como interesse do Gigante da Colina para o ano que vem. Interessa sim ao Vasco, e inclusive, segundo informações, o Vasco já teria feito até mesmo proposta pelo atleta. Porém, ele tem uma situação pendente que depende de muita negociação, né, no caso, para que o Vasco possa ter o jogador no ano que vem. Em contato do Papo na Colina com 2 jornalistas argentinos para tirar a dúvida sobre a situação do atleta. O Papo na Colina primeiramente entrou em contato com Matias Iglesias, que disse que a liberação do atleta pode sim acontecer, pois o treinador do LDU, Maurício Pellegrino, não vai contar com o paraguaio para essa próxima temporada. Inclusive, não havia esse interesse aí de ter o jogador para o ano que vem, facilitando a ida dele ao Vasco da Gama. E segundo o outro jornalista, Hernan Los Pinato, que cobre o Vélez aí diariamente, revelou que inclusive o representante conversou com o jogador e nada referente ao Vasco foi citado, pelo menos até o momento. Lembrando que o Vélez que detém os direitos econômicos do atleta. Diz o seguinte: falei com seu representante e não me nomeou o Vasco. Cerro Porteño, Nacional e News Old Boys estão interessados, né? E do Vélez se comunicaram com a Marília ontem. Há que aguardar, pois muitos atacantes vão do clube e ele pode ser levado em conta. Muitos jogadores estarão de saída do Vélez e o Luiz Amarília pode ser mais um deles. Inclusive, além do Vasco, a Universidade do Chile e também alguns times da Liga Mexicana e da Liga Americana estariam interessados na contratação do jogador. Um jogador de muita qualidade, ele está com uma concorrência muito forte no mercado sul-americano e norte-americano, o que poderia acabar dificultando a vida de ter o Vasco ter o jogador, né, no ano que vem. Mas de fato, vamos aguardar um jogador de muita qualidade. Mas precisará ser mais incisivo no mercado, mais firme, caso queira a sua contratação. Agora, com relação a Diego Souza. O Diego Souza, um atacante aí que é o sonho de consumo do torcedor vascaíno, né? Acredito que foi um dos destaques aí, os últimos destaques que passaram pelo Vasco da Gama naquela temporada de 2011. Um jogador de muita qualidade.
atacante ofensivo, que se destacou demais também vestindo a camisa do Grêmio nessa última temporada, mesmo com o rebaixamento da equipe gaúcha. O Diego Souza foi muito bem e isso acaba despertando ainda mais o interesse não somente do Vasco, mas também do Sport, que acredito que é o clube que está mais perto de fechar a contratação do atleta. O Sport, pelo que parece, de fato está interessado na sua contratação, inclusive há alguns dias vazou o contrato, né, ali do atleta com o Vasco da Gama, mas até o momento não há nada definido ainda. O Diego Souza está de férias nos Estados Unidos, curtindo com a sua família, e pelo que eu soube, não vai definir o seu contrato até retornar ao Rio de Janeiro. Por enquanto, segue dessa maneira, situação indefinida, o Vasco já fez a proposta oficial, o Sport também fez uma proposta pelo jogador, e as duas propostas estão, de fato, na mão do atleta. Segue agora o Vasco aguardando a resposta final dele e do seu empresário para definir a sua chegada ou não para o ano de 2022. Agora, falar sobre os dois reforços do Vasco, basta apenas um anúncio oficial. Primeiramente, sobre a situação do Vitinho. O Vitinho, meio atacante, que atuou no Corinthians nessa última temporada, um jovem aí de apenas 21 anos, que se destacou vestindo a camisa do Corinthians nesse ano de 2021, tem 29 partidas como titular, 1 gol e 2 assistências, com 9 passes para finalização e 23 finalizações, sendo 17% no gol. Ele atua, é claro, pelo Sub-20 do Corinthians, é uma promessa aí da base corintiana e se destacou demais, sendo titular aí por 20 partidas no ano de 2020. Em 25 partidas, de 25 partidas, 20 ele foi titular, né? Marcou 5 gols, deu 3 assistências, 4 pré-assistências, 30 passes para finalização e 52 finalizações nas categorias de base do Corinthians. Ele aí tá aparecendo o mapa de calor para vocês, é um atleta que atua muito pelo lado esquerdo do campo. Ele sim é um meio atacante, mas joga na grande maioria das vezes como ponta, né? Tem essa característica de partir para cima, driblar. Um jogador que realmente me interessa demais para a próxima temporada. Um jogador que, de fato, é um diferencial, entrando no segundo tempo, até mesmo começando como titular, ainda mais sendo da base de outro clube que, se não o Vasco, pode se destacar. Um atleta novo, jovem, o Corinthians bota muita fé em cima do jogador e até por isso o emprestou, porque de fato o Corinthians fez grandes contratações nessa última temporada, trouxe o Roger Guedes, trouxe o William, trouxe o Paulinho, trouxe o Renato Augusto, então o Vitinha vai acabar não tendo espaço. Então, devido a isso, o Corinthians preferiu emprestá-lo a um clube grande que faça com que ele tenha visibilidade e possa, quem sabe, até mesmo vendê-lo logo em seguida. Então, por esse motivo, o Corinthians resolveu emprestar o atleta para que ele possa ter rodagem e retornar ainda mais forte nessa próxima temporada. Devemos ter o anúncio do jogador na parte da tarde desse domingo. Além dele, Raniel. Raniel, na minha opinião, é um dos jogadores que mais me interessa. Sim, por incrível que pareça, me interessa. Mas há 2 Raniel que pode chegar dentro do Vasco. Há o Raniel do Cruzeiro, que se destacou lá no ano de 2017 na conquista da Copa do Brasil do clube de Belo Horizonte, ou o Raniel do Santos, dessa temporada de 2021, que ficou 9 meses parado devido a um problema no joelho, a uma trombose, quase se aposentou e realmente será mais um refúgio para o Vasco. Há 2 opções que o Vasco terá de jogador para essa próxima temporada. Com relação ao contrato, eu não falei do Vitinho, mas agora eu volto a repetir sobre o Raniel. O contrato dos dois, né, será um contrato de empréstimo até o final da temporada. Com relação ao salário do Vitinho, eu não tive acesso ainda nem informações de como será feito. Mas é claro, o Vitinho virá por empréstimo, o Vasco pode pagar o salário integral dele ou dividir o salário com o Corinthians. Mas com o Raniel, o salário será dividido. O Raniel recebia no Santos nessa última temporada R$200 mil. Vai continuar recebendo o mesmo valor. Então ele vem para o Vasco e o Vasco pagará metade. O Vasco pagará 100 mil e o Santos pagará os outros 100 mil. Ficará assim dividido, né, o salário do Raniel durante essa próxima temporada. Raniel, eu falo que está confirmado, porque o empresário dele, alguns dias atrás, confirmou a chegada do Raniel ao Vasco em entrevista ao Lance. O mesmo disse o seguinte: está tudo acertado, os clubes chegarão a acordo e o Raniel vai ser emprestado ao Vasco no ano que vem, com opção de compra no final do período. As notícias que eu tinha é que o Raniel teria férias até o dia 16 de janeiro e a pré-temporada do Vasco é no dia 6 de janeiro, iniciar antes, então iria acabar aí dando ruim nessas datas, né? Mas o empresário dele também deixou bem claro que, se fosse necessário, o Raniel sairia antes de férias para estar junto com o elenco na pré-temporada. Ele, em 2 anos
jogou apenas 23 partidas nos anos de 2019, 2020 e 2021. Foram apenas 23 jogos. Nesse período, o jogador acabou tendo uma trombose venosa na perna direita que o tirou dos gramados por 9 meses e quase o fez encerrar a carreira. Por isso que eu falo que são dois Raniel que podem chegar dentro do Vasco. O Raniel, que é cria da base do Santa Cruz, se destacou muito no Santa Cruz no ano de 2015 e logo em seguida foi emprestado ao Cruzeiro. No Cruzeiro também se destacou na base e o Cruzeiro decidiu ali usar o direito de compra, né? Fez a compra pelo atleta, comprou o jogador ainda na base e ele se destacou no profissional do clube de Minas Gerais. Logo em seguida também foi comprado pela equipe de São Paulo por um valor aí de fato astronômico, um valor que chegava aí a quase 13 milhões de reais. O São Paulo exerceu esse direito de compra também em cima do Raniel. O Raniel não se destacou o esperado por lá e depois de São Paulo veio jogar no Santos. A sua melhor temporada, como eu falei e volto a repetir agora, foi lá no ano de 2018, aliás. Em 2018 o jogador fez 33 partidas e fez aí 4 gols, dando uma assistência. Foi a sua melhor temporada, se destacava. Ele que é um centroavante, mas tem características ofensivas. Um centroavante que sabe também se deslocar. Joga como um segundo atacante, pode jogar como um ponto esquerda. São as posições que ele mais atua aí pelo campo. Um jogador, volto a repetir, que se for aquele do Cruzeiro, vai ser uma peça interessante, vai ser um jogador que pode ajudar, vai ser um jogador aí realmente que vai mudar o patamar do sistema ofensivo do Vasco. Porém, se for o Raniel, que chegou no Santos nessa última temporada, ficou 9 meses sem atuar, tem problemas extracampo, não é um jogador de fácil controle por parte da diretoria, vai ser mais um refúgio, vai ser um jogador problema. O certo agora é aguardar. A esperança é que, de fato, os dois possam vir a ser anunciados hoje à tarde no Vasco da Gama. Além deles também, a esperança que o Vasco possa anunciar no lateral direito. Eu já vinha falando isso nos meus últimos vídeos, né, que o Vasco estaria fechado já com o lateral direito. O Carlos Brasil teria confirmado isso, que o Gigante da Colina já teria acertado a contratação do jogador para a posição nessa próxima temporada. Lembrando que já conta com o Leonardo Matos, Caio Tenório muito provavelmente estará emprestado no ano que vem. E o Vasco aos pouquinhos reforçando o elenco. Tem a chegada dos dois, já contratou o Yuri Lara, já contratou o Thiago Rodrigues, Luiz Cangá, Anderson Conceição, Edmar. Então, aos pouquinhos a lista de reforços vai fechando e também, é claro, o meio-campo Isaac, que chegou do Grêmio, mais um jogador jovem, mais uma aposta para o ano que vem. O Zé Ricardo deixou bem claro em entrevista coletiva que o time vai ser dessa maneira, ser feito de apostas, como todo elenco tem que ser feito, e também vai ser feito de reforços de peso, jogadores de confiança, experientes, que vão chegar para agregar. O que o torcedor quer, o que o torcedor espera é o acesso. Independente de quem venha, o torcedor quer ver o Vasco na elite do futebol brasileiro em 2023 e não vai aceitar nada menos que isso. Mas esse foi o vídeo, torcedor. Se você curtiu, é claro, se inscreva no canal, deixe também o seu like, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.